Agora vai. Pronto. Então, que bom. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentar então. Hoje atrasamos aqui 5 minutinhos que o computador... Que bom que deu certo, né? Para o pessoal que está em casa também acompanhar, né? Então, semana passada o Wesley falou para a gente sobre o... Sobre o que mesmo? Primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco. E ele também deixou uma tarefa de casa. Leram? Quem que leu os textos que era a tarefa de casa? Ai. Então tem que fazer a tarefa de casa, né? Para a gente ter contato também com a Bíblia. Bem, vamos retomar. A Bíblia é uma carta de amor, não é uma teoria sobre Deus, é uma carta de amor. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles recebem um nome especial, Pentateuco. O povo de Jesus, os hebreus, chamavam de Torá. O Novo Testamento, quando aparece lá, a lei, está falando de qual lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando nós falamos a Torá, quando nós falamos a lei, quando nós falamos o Pentateuco, a gente está falando desses primeiros 5 livros da Bíblia. Eles são especiais, eles são, como Wesley falou, o documento da aliança. É o texto que faz o povo de Deus ser quem é. São o centro de todo o Antigo Testamento, né, para o povo judeu. Nós tínhamos, o que a gente tinha? Aqui a nossa biblioteca, né? A Bíblia é uma biblioteca. E aqui na biblioteca, então, nós vamos ver o que hoje? Esses 5 livros aqui. Hoje não só. Semana passada, o Wesley nos falou muito bem, por sinal, sobre o Pentateuco. E hoje nós vamos continuar, tá bem? A nossa tarefa de casa era qual? Esses 6 textos aqui. Aqui está aparecendo 4, depois a gente vai falar dos outros 2, né? Primeiro do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 24. O que esse texto fala? Vamos ler, gente. A tarefa de casa tem que fazer. Fala da descendência de Caim. Quem é Caim mesmo? Aquele filho de Adão que matou o irmão, né? Como que era o nome do irmão dele? Abel. Caim matou Abel, depois ele teve também descendência. E fala do Lameque. E o que é interessante, Lameque é pior do que Caim. Matou uma criança, matou um homem sem motivo nenhum, grande assassino. E ainda diz assim, se Caim foi punido 7 vezes, Lameque será punido 70 vezes. Por que eu escolhi esse texto? Já vamos falar sobre ele. Depois, Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 8. O que era? A corrupção geral. O início do dilúvio. O mundo ficou totalmente estragado. Toda a humanidade ficou estragada por causa do pecado. Depois, Gênesis capítulo 9, o que a gente viu? No final do dilúvio, um dos filhos de Noé, quem mesmo? Tinha 3 filhos de Noé. Como que era o nome dos 3 filhos? Quem leu o texto sabe. Sem, Cã e Jafete. Né? Qual dos 3 que foi amaldiçoado?
Cão, né? Então a gente tem que ler os textos, senão a gente só ouve falar e a gente não sabe do que está falando, né? Então é a maldição de um dos filhos de Noé, ele é amaldiçoado. E depois, Gênesis capítulo 11, nós temos a Torre de Babel, a humanidade que quer tomar o lugar de Deus e por isso se separa. Por isso existe a divisão da humanidade. Eu trouxe esses 4 textos aqui por causa de uma coisa interessante. Eu ia também pedir que vocês lessem a história de José. José do Egito, um dos filhos de Jacó, né? Foi vendido como escravo pelos 10 irmãos. Depois acabou salvando os irmãos, né? Gente, o livro do Gênesis é um livro de histórias familiares e não são tão bonitas. Jacó e Esaú. Jacó, que depois o Wesley falou pra gente, é aquele que mudou de nome para Israel. Jacó era o filho mais novo, Esaú era o filho mais velho. Esaú vendeu para Jacó o direito de ser o mais velho por um prato de lentilhas. E depois Jacó roubou a bênção de Esaú e fugiu porque o irmão queria matá-lo. São várias histórias até bem complicadas que tem ali no livro do Gênesis. Mas eu trouxe elas aqui por causa do seguinte. O livro do Gênesis ele é dividido em 3 partes, mas de uma certa maneira, a Bíblia toda se divide em 3 partes no livro do Gênesis. Quais 3 partes? Primeira parte, de Adão até Noé, antes de Noé, né? Em Adão, Deus cria e dá a bênção, mas o pecado gera briga entre irmãos e uma maldição em um dos irmãos, Caim. E depois essa maldição se espalha a ponto de que chega em uma corrupção generalizada da humanidade. Aí o que acontece? A Arca de Noé. Deus resolve começar de novo. Noé, assim como Adão, o pai de toda a humanidade, Noé, assim como Adão, recebe a bênção. Noé, assim como Adão, peca. Noé, assim como Adão, tem um filho que comete um grave pecado e por isso é amaldiçoado, até o ponto de que chega em Sodoma e Gomorra, e então nós vemos a total perdição da humanidade. E assim como aconteceu com a história que vai até antes do dilúvio, a humanidade toda está corrompida e dividida. Existe ódio. A história da Torre de Babel. Não falam a mesma língua. Então até aqui nós estamos até o capítulo, primeira parte até o capítulo 5 do livro do Gênesis, de Adão até antes do dilúvio. Segunda parte, do dilúvio até Sodoma e Gomorra. Terceira parte, Abraão. Primeira parte, um pai, Adão. Noé, segunda parte. Terceira parte, Abraão. Na primeira, na segunda e na terceira parte, uma bênção, uma promessa. Na primeira, na segunda e na terceira parte, um irmão que comete um grave pecado, Esaú. Na primeira, na segunda e na terceira parte, uma tentativa de maldição e morte entre irmãos, Jacó e Esaú. Agora acontece que nessa terceira parte tem uma mudança. Esaú perdoa Jacó. José
é vendido como escravo e perdoa os irmãos. Então, o livro do Gênesis, ele divide a Bíblia toda em 3 partes. Primeiro, um projeto de Deus. Segundo, uma nova tentativa. Terceiro, agora dará certo. Por quê? Porque um irmão foi capaz de perdoar o outro. E então aí começa toda a história da Bíblia inteira. Começa com Abraão, que é o nosso pai na fé. Nós não dizemos que somos filhos de Adão. E somos. Nós não dizemos que somos filhos de Noé. E somos. Mas nós dizemos que somos filhos de Abraão. Por quê? Porque ali começa a história do perdão. O pecado novamente tenta dominar, mas ali acontece um perdão. E então, no capítulo 11 do livro do Gênesis, começa uma grande história de perdão entre irmãos. Mesmo que um deles morra, um tal de Jesus de Nazaré, ali existe um grande perdão. Eu passei esses textos para vocês porque eles nos colocam. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a história da salvação. Esses textos nos colocam ali no Pentateuco que nós começamos a história da salvação. Então, acabei de colocar aqui. Eu repeti, não sei por que eu repeti, mas é a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu peguei essas 3 partes. Primeiro até o capítulo 5, depois do 5 ao 11 e depois do 11 em diante, e mostrei para vocês como que aparecem as mesmas coisas nessas 3 partes e como que na terceira parte muda. Por isso que a terceira parte não é curtinha, é toda a Bíblia, né? Bem, a gente fala mais disso adiante. Depois eu passei para vocês 2 outros textos para ler. Bem curtinhos, Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 a 7, é a lei do único santuário. Deveria existir apenas um único santuário. Nós vamos ver como que essa lei é atualizada hoje na igreja que é una. Essa lei é atualizada hoje na igreja, que é quantas igrejas que tem? Uma. Que é una, santa, católica e apostólica. Bem, e depois, no capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés não entra na terra prometida. Esses textos aqui, eu queria que vocês lessem, na verdade eu queria que vocês lessem tudo, porque hoje a gente vai falar de muitos textos, viu? Alguns o Wesley pediu para ler, outros eu pedi que vocês lessem. Nós estamos já lendo alguns textos selecionados, mas eu confesso que hoje, na verdade, a gente vai falar de muitos. Por isso também era bom que vocês depois pegassem a Bíblia de vocês e lessem os textos que a gente for falando aqui, tá bom? Hoje eu vou seguir com vocês, para ser honesto intelectualmente, esse livro, Introdução ao Antigo Testamento, de um autor chamado Eric Zenger. Um dos melhores livros que eu já li. Vamos só retomar o que o Wesley já falou. Que história nós estamos vendo? Em primeiro lugar, vamos ver se vai. Eu passei aqui um filminho. Acho que não vai. Ver se eu apertar aqui no computador. Isso. Conta a história de Deus que criou o mundo com o poder da sua palavra, criou o sol, a lua e as estrelas e criou o ser humano. Criou o ser humano, colocou em um jardim, um paraíso. No lugar de nós escolhermos o fruto da vida, nós escolhemos o fruto da árvore da morte.
Isso gerou morte entre os irmãos, gerou a corrupção geral da comunidade. Nós tentamos construir uma torre que chegasse até o céu, falhamos. Aconteceu por causa disso o dilúvio, mas depois do dilúvio, Deus salvou a humanidade em Noé. Deus fez aliança com Abraão, Conta as estrelas se fores capaz, assim será a tua descendência. Depois começa a história de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é aquele que caminhou com Deus, durante todo o período da sua vida, viveu em tendas, recebeu uma visita do próprio Deus, um texto muito bonito. O seu bisneto, na verdade, o José, é vendido como escravo, acaba se transformando no administrador do Egito. O povo fica lá no Egito por 430 anos e é salvo por Moisés, que divide o Mar Vermelho e o povo sai do Egito. E depois tem um longo, um trecho, aliás, muito pouco falado da Bíblia, longo contato com Deus na montanha, o Monte Sinai ou o Monte Horebe. Quase todo o Pentateuco acontece no Monte Horebe. E depois também caminha pelo deserto mais 40 anos, até que chega às portas da Terra Prometida. Como eu já disse, Wesley também, o Pentateuco termina com o povo ainda fora da Terra Prometida. Tudo isso aqui que eu acabei de falar, desde esse filminho aqui, na verdade vocês já sabiam, porque o Wesley já contou isso para vocês, tanto na aula sobre a história de Israel, quanto também na aula passada sobre o Pentateuco, qual é a história que é contada, Mas vamos lá, então vamos entrar agora no conteúdo de hoje, bem propriamente dito. Gente, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou rapidinho falar para vocês uma coisa, já vão entender por quê. O Pentateuco, esses 5 livros da Bíblia, eles foram escritos como? De uma vez só? Não. Eles foram sendo escritos aos poucos. E esse processo de escrita não começou do começo até o final. Foram escritas várias partes e depois juntadas e reescritas e tudo mais. Não importa aqui tanto, eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas é que nós vamos ler essas partes aí dos textos mais velhos para os textos mais novos e depois ver como ficou no final. Isso não é porque o texto foi inventado, é porque cada parte foi escrita com uma necessidade. Então vamos lá. Antes do exílio, num período de mais ou menos 300 anos, eram escritas histórias separadas. A história de Abraão, que era escrita e era passada. A história de José, a história de Israel, a história do dilúvio. E também algumas leis, como o Código da Aliança. Essas aqui são os textos mais velhos. Depois, lá na época do exílio, esses textos foram reunidos em uma única história e outras leis também foram escritas, mas ainda não eram um texto só. Eram vários textos espalhados. Depois do exílio, esses textos foram juntados em 2 partes, uma obra histórica e uma obra sacerdotal. Um pouco mais tarde, esses textos foram juntados, também foi escrito o texto do Deuteronômio, e depois passou a fazer parte do Pentateuco todo. Ah, padre, eu não consegui gravar todas essas informações, não. Não tem problema. Mas é que eu queria seguir com vocês primeiro. Os textos mais antigos. Quais são os textos mais antigos? Os estudiosos de Bíblia, na verdade, eles conseguem identificar os textos mais novos. Daí, tirando esses, ficam os do meio. Tirando esses, ficam os mais antigos. Então, mas depois de descascar essa cebola e chegar ali no miolo, quais são os textos? São os textos dos patriarcas. Os textos dos patriarcas são os mais velhos que a gente tem ali.
Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos e também a aliança que Deus fez com eles. Por que esses textos são importantes? Quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver esses textos bem facinho. São ali quase todo o livro do Gênesis e também o comecinho do livro do Êxodo, a história da saída do Egito. Por que esses textos são importantes? Eles têm uma mensagem assim. Nós somos muita gente aqui, mas quantos pais nós temos? Um. Quem é? Israel, Isaque, que era o pai dele, Abraão, que era o pai dele. Nós temos um só pai. Se nós temos um só pai, o que nós somos entre nós? Irmãos. Então esses textos, eles foram escritos para lembrar o povo da seguinte verdade: nós somos todos irmãos, sangue do mesmo sangue. O Wesley falou para a gente como que o reino estava dividido. O pessoal do norte era um, o pessoal do sul era outro, e chegaram inclusive a fazer guerra um com o outro várias vezes. Quando o povo do norte precisou de ajuda, se refugiaram no sul. E daí o que o povo do sul fez? Lembrar da história para ver. Nós somos um só povo e eles são nossos irmãos. Deixa para trás o que é passado, deixa para trás todos esses séculos de briga. Agora não é hora de brigar. Agora é hora de lembrar das nossas raízes. Nós somos irmãos. Então a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos 12 patriarcas, foi organizada e escrita com essa mensagem principal. Nós somos todos irmãos. Além disso, esses textos mais antigos têm uma coisa bonita. Deus é próximo. Como que foi que Jacó mudou de nome para Israel? Ele lutou com Deus. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, ele viu uma escada e Deus de pé do lado dele. Como foi que Deus fez o ser humano? Pegou o barro e modelou com as suas mãos. Deus é próximo. Deus é aquele que está logo ali. Deus é aquele que pode ser tocado. Deus é aquele que fala com a gente. Deus é aquele que aparece para a gente. Abraão recebeu a visita de Deus, aqueles 3 anjos ou 3 homens que apareceram. Nós cristãos sabemos que é a Santíssima Trindade. Abraão mata um animal e serve uma janta para Deus. Então, Deus é próximo, Deus está logo ali. Além disso, Deus é próximo porque Deus mora na montanha. Várias montanhas aparecem aí. O Monte Sinai, que é o Monte Horebe, o Monte Moriá. Moisés sobe o monte, Abraão sobe o monte. E o que quer dizer isso, padre? Tem muita montanha. Tá, mas o que quer dizer isso? Primeiro, Deus desce. Segundo, Deus permite ao ser humano subir. Então, olha só, Deus é próximo, por quê? Porque Deus desce ao nível do ser humano, mas também convida o ser humano a subir a montanha. Ou seja, Deus é um Deus que se encontra com a gente. Deus desce não à toa, desce para que a gente possa subir. Jacó, quando está fugindo do seu irmão Esaú, ele vê uma escada com os anjos de Deus subindo e descendo. E ali ele diz: essa é a casa de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus recebe o ser humano dentro da sua casa. Tem um texto ali
que não está no Pentateuco, está no segundo livro das Crônicas, mas vamos ler junto? Que está escrito ali? Salomão iniciou a construção da casa de Deus. Ora, lembra lá aquela experiência de Jacó. Salomão iniciou a construção da casa de Deus, onde? Em Jerusalém, no Monte Moriá. Se lembra que a tarefa de casa da semana passada era ler o sacrifício de Isaac. Abraão vai sacrificar o seu filho no monte. Qual que era o nome do monte? Moriá. No Monte Moriá. Que fica onde? Em Jerusalém. Quem é que sacrificou o seu filho na montanha em Jerusalém? Deus. Então ali nós vemos que esse texto também é importante. Olha como que é bonito, que já desde o início da Bíblia, Deus vai nos preparando para Jesus. Deus é aquele que desce a montanha para estar conosco e que nos convida a subir a montanha para estar com Ele. Quando sobe a montanha, encontra o Deus que sacrifica o próprio Filho, encontra o Cordeiro Pascal, encontra também as tábuas da lei, a palavra de Deus, né? Jesus é o quê? A palavra que se fez carne, né? Estes textos mais antigos, eles também têm uma coisa importante. Deus dá a bênção e para acolher a bênção o homem precisa da fé. Abraão tinha um sobrinho, Ló. Ló não teve fé, ele escolheu o conforto, não a fé. Por isso ele ficou sem a bênção. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú escolheu a parte mais fácil, o conforto. Não ficou com a bênção. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. A mãe de Ismael foi aquela que escolheu o caminho mais fácil. Por isso que a bênção não foi para Ismael, foi para Isaque. A bênção, ela é recebida com a fé. Então, esses textos mais antigos ali da Bíblia, que falam dos patriarcas, eles também têm para a gente essa lição. Deus dá a sua bênção. Para nós acolhermos a bênção, nós precisamos da fé. Ao mesmo tempo, isso é uma promessa. Por que é uma promessa? Porque Deus deu a sua bênção antes de dar a sua lei. Isso significa que a bênção de Deus continua em pé. Basta que agora a gente tenha fé. Mas também é uma cobrança, é uma promessa. Pessoal, vamos lembrar quando que essas partes da Bíblia foram escritas? O povo do norte não existe mais. O inimigo veio e tomou ali, tomou Marabá, tomou até Tancredo Neves. Chegou a bater nas portas aqui de Eldorado. A gente está numa situação boa? Não. Foi nessa situação, uma situação de guerra, de dificuldade, daí o pessoal lá de Marabá, tudo veio se refugiar aqui, a gente acolheu porque nós somos todos irmãos, mas a gente não está numa vida fácil. Só que o que a gente tem que fazer então? Nós teremos a bênção se nós tivermos a fé. Nada de adorar os deuses do estrangeiro. Vamos continuar com o nosso Deus, porque Ele é aquele que vai nos dar a bênção. Nós precisamos subir a montanha, ir até a casa de Deus. E aqui também tem uma coisa que começa a falar na Bíblia, que vai falar muito mais tarde, viu? O que está escrito bem grandão ali? Provação. Os nossos pais, os patriarcas, foram provados. Vocês acham que a gente não vai ser? Ou seja, o inimigo está batendo na nossa porta. Deus nos abandonou? Não. Os nossos pais foram provados e tiveram fé, por isso sobreviveram.
nós estamos sendo provados, então também vamos ter fé e assim nós também vamos sobreviver. Essa primeira parte da Bíblia conta história de famílias. E é na história que acontece a aliança. E aqui também é um tema que começa e depois vai a Bíblia toda. Deus fez aliança como? Ele desceu. Ele rompeu a separação entre Deus e os homens. Ele deu o primeiro passo. Ele rasgou a cortina. Ele veio. Ele fez uma aliança com a gente e quer caminhar com a gente. O que Abraão fez toda a sua vida? Caminhou com Deus. A história dos patriarcas é a história de uma grande caminhada. Caminha com Deus. Então aí começa a base da história da salvação. Depois, agora vamos dar um passo. Nós falamos agora há pouco dos textos mais antigos, aqueles dos patriarcas e do Código da Aliança. O Código da Aliança também são os 10 mandamentos, né? Agora nós vamos falar uma outra parte. Os textos sacerdotais. Os textos sacerdotais foram escritos no finalzinho do exílio e no começo, quando o povo voltou do exílio. Vocês lembram que o Wesley falou, a história de Israel. O povo estava na sua terra, vieram primeiro os assírios, tomaram metade, depois vieram os babilônicos, tomaram tudo, e por mais ou menos 50 anos o povo ficou morando no exílio. Os pobres, lascados, derrapados, que não tinham nada, foram deixados na terra, passando fome. Aqueles que tinham estudo, ou terras, ou dinheiro, foram levados escravos para a Babilônia. No finalzinho, depois de 50 anos, alguns voltaram. E ali no finalzinho do exílio. Como que Deus aparece? Deus não aparece mais na montanha. Deus aparece no céu. Por quê? Porque Deus, ele continua próximo? Sim, continua próximo. É o Deus da montanha. Ele desceu, eu posso subir. Mas agora Deus também aparece no céu. Porque no céu, o céu aqui e o céu no Paraguai, é o mesmo céu? É o mesmo céu. A montanha daqui e a montanha do Paraguai é a mesma montanha? Não. Então Deus agora aparece no céu. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja longe do monte de Deus, que é Jerusalém, Deus acompanha a gente mesmo longe. Então Deus é aquele que aparece a Abraão no céu, é aquele que manda os anjos, é aquele que fala e acontece. Como que Deus criou o mundo? Deus disse e assim se fez. Essa parte da criação foi escrita nesse tempo. Vocês vejam, a parte da criação do mundo foi escrita depois da parte de Abraão, né? Então, Deus é aquele que está no céu, que fala e acontece. Se Deus fala e acontece, nós temos que fazer o quê? Prestar atenção na sua palavra, porque a promessa dele acontece. Então, agora é o Deus que fala por meio de anjos, é o Deus que é todo-poderoso, Ele está em todos os lugares. A criação do mundo. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, faça o sol. Pessoal, olha só. Não é à toa que está escrito desse jeito. Quem criou o sol? Deus.
Ah, então o sol não é Deus. Quando eles estavam na Babilônia, tinha o Deus Sol, a deusa Lua, o Deus que era aquela estrela lá, o Deus que era aquele outro planeta, o Deus que era aquela árvore, o Deus que era aquela montanha. Mas quem que fez o sol, a lua, as estrelas, a montanha e a árvore? Deus. Então o sol, a lua, as estrelas, a montanha, a árvore, o lobo são Deus? Não. Então esse texto nos lembra o quê? Gente, vocês moram num país cristão, mas vamos se colocar no meio daquele povo? Eu e 2 de vocês, só nós 3. A gente foi parar no meio de uma grande cidade de 150 mil habitantes. Só nós 3 adoramos o Deus único, vivo e verdadeiro. É fácil? Não. Esse texto então foi escrito para dar força para o povo continuar fiel ao Deus único, vivo e verdadeiro, porque os outros que chamam de deuses não são deuses. O nosso Deus é aquele que está no céu e que fez o mundo todo. Além disso, tudo é bem organizado. Esses textos sacerdotais, da camada sacerdotal do Pentateuco, eles são os textos bem organizados. Moisés tinha... Olha só, quantos anos viveu Moisés? 120. 40 na casa do faraó, 40 refugiado com o seu sogro Jetro e 40 no deserto. 40, 40 e 40. Deus fez o mundo todo dia a mesma coisa, bem organizado. Era tal hora, era tal... Os textos são detalhados, organizados. Isso quer dizer o quê? Deus tem tudo sob controle. O mundo pode parecer uma bagunça, mas Deus faz tudo organizado. Então Deus tem tudo sob controle. Se a gente não entende, é porque nós é que não entendemos. Mas Deus tem tudo sob controle. Sempre tem também um sacrifício. Abraão, com aquele... derrota aqueles que tinham sequestrado seu primo Ló, seu sobrinho Ló. E o que acontece? Abraão faz um sacrifício pelas mãos do sacerdote Melquisedeque. Depois, Noé termina o dilúvio e o que Noé faz? Um sacrifício. Jacó está fugindo do seu irmão e ele ergue um altar. O povo sai do Egito e faz o sacrifício. Moisés ergue um altar. Moisés ergue um templo, uma tenda que é um templo. Isso quer dizer, Deus merece ser cultuado e só Ele. Esses textos são importantes, gente. Vamos nos colocar de novo na pele daquele povo. Ficamos 50 anos com a igreja demolida. Será que o povo se esqueceu da importância da missa? Depois de 50 anos sem ter uma missa, será que o povo se esqueceu da importância? Sim. Então agora esses textos foram escritos para lembrar o povo assim: gente, nós ficamos 50 anos sem poder fazer o culto, mas agora nós podemos. Então agora nós precisamos. Deus merece ser cultuado. Além disso, Deus preenche todos os espaços da vida. O sábado, a bênção e a oração. Então, as duas partes. Esse texto aqui foi a camada sacerdotal que dividiu o texto em duas partes. Primeiro, a criação do mundo. Segundo, a criação do povo.
A criação do mundo vai até Noé e até antes de Abraão. A criação do povo com Abraão. Então, Adão, a criação do mundo. Abraão, a criação do povo. Vocês vejam que, curiosamente, Mateus, no seu evangelho, retoma isso. Perdão, Lucas, no seu evangelho, retoma isso. Lucas começa com Adão, a criação do mundo. E depois Mateus começa com Abraão, a criação do povo. Então, Deus fez todas as coisas. Lembra, o povo estava exilado. Eu, a dona Laíde e o seu Casimiro estamos numa cidade e só nós três adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente lembra que Deus criou o mundo, isso quer dizer o quê? Também essas pessoas que estão aqui, elas são destinadas a se converter para a nossa religião. Não nós para delas. Nós estamos certos e eles estão errados. Nós somos poucos, mas nós estamos certos, porque o Deus que nos fez eles também. E eles já ofereceram sacrifícios ao nosso Deus. Quando? Em Noé. Porque depois que Noé saiu da arca, Noé ofereceu um sacrifício. E depois a criação do povo. Mas se só nós três estamos aqui nessa cidade, a gente está fazendo o que aqui então? Nós somos o povo sacerdotal de Deus. Nós estamos aqui para que eles sejam abençoados com o conhecimento do Deus verdadeiro. Abraão, a bênção para todos os povos. A criação do mundo termina com uma destruição. Sim. A criação do mundo, Deus cria o mundo em Adão, mas termina em uma destruição, o dilúvio. Só que no dilúvio, algumas pessoas são salvas. A criação do povo começa lá com Abraão e termina onde? Na destruição. Nós estamos no exílio, gente. Nós estamos no exílio. Isso quer dizer o quê? Se Deus salvou no dilúvio, então, mesmo que a gente esteja no exílio, Deus vai salvar. Bem? O mundo existe para cultuar a Deus e o culto se faz também na vida prática. O povo todo está indo para a bagaceira, mas nós não vamos porque nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. A criação do povo, aí fala-se do templo, o código da santidade. Já vamos falar sobre isso. E depois a última camada que costurou tudo. O Deuteronômio. É a última mão de tinta que deram nessa parede, que é o Pentateuco. Tem bastante depois do exílio. Foi depois do exílio. É o tempo da reconstrução. Toda a parte do Deuteronômio fala o quê? Não só o livro do Deuteronômio, mas é que a pessoa que colocou o Deuteronômio nesse texto, a pessoa não, o grupo, também costurou todos os outros textos. Um só Deus. Se tem um só Deus, tem uma só lei. Um só povo. Um só templo. Um só Cristo, um só batismo, uma só igreja. Uma só igreja. Essa teologia do Deuteronômio é a teologia do um só. Não tem dois, tem um só. É um só Deus, uma só lei, uma só palavra, um só povo, um só templo, uma só aliança, um só rei, uma só igreja. Por que fala tanto do um só? Dona Laíde, eu, a senhora e o seu Casimiro fomos e ficamos lá na Babilônia 50 anos. Aí a gente voltou. Vocês acham que a nossa casinha vai estar vazia esperando a gente?
Depois de 50 anos, tinha gente? Tinha gente. Claro, a minha terra ficou descuidada por 50 anos. Você acha que eu vou encontrar ela vazia? E a pessoa que está na minha terra, ela gosta de mim? E eu gosto dessa pessoa? Mas o que acontece aqui? Um só povo. Esse texto foi escrito também para nos lembrar. Nós temos problemas, mas nós somos um só povo. Pessoal, não é à toa. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que Moisés fez depois que tirou o povo do Egito? Está lá na Bíblia. Qual foi a primeira coisa? Sentou num banquinho para resolver briga. Aí o seu sogro Jetro falou, não, isso não está certo. Nomeie juízes. E esses juízes vão resolver as brigas. Esse texto então foi escrito nessa época. Para quê? Para lembrar, olha gente, pode até acontecer de ter brigas entre nós. Vamos resolver entre a gente. Mas nós somos um só povo. Nós continuamos sendo irmãos. As leis, quase metade do Pentateuco são leis. Foram escritas para isso. São os 10 mandamentos desdobrados na vida cotidiana. As leis, ela tem uma ordem também que aparecem ali. Geralmente elas são explicações dos mandamentos. Então, desde a vida prática, nós precisamos na vida prática continuar um povo só. Quem foi exilado, quem voltou, todos somos um só povo. Por isso também que fala tanto. Gente, esse texto fala muito. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Cuidem do estrangeiro, cuidem do órfão e cuidem da viúva. Porque nós somos um só povo e todos têm a mesma carne. Todos têm a mesma carne. Se um dos teus irmãos cair na pobreza, não despreze a tua própria carne e socorre o teu irmão. Então, o estrangeiro, o órfão e a viúva são os protegidos de Deus, porque nós sabemos muito bem o que é ser estrangeiro, o que é ser órfão e o que é ser viúva. Porque o homem foi para a guerra, perdeu. A mulher e o filho foram levados como escravos para ser estrangeiro. O menino é órfão, ela foi viúva e agora o órfão tem 55 anos e voltou de novo para sua terra. Precisa ser protegido. Porque nós sabemos o que é ser estrangeiro, ser órfão e ser viúva. A lei deve ser ensinada na família. Por que será que fala da lei na família? Só tem nós três. As nossas 3 famílias são as únicas famílias religiosas numa cidade de 150 mil habitantes. O que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Ensinar. E quem que tem a obrigação de ensinar? Pai e mãe. Pai e mãe. Hoje esses textos são importantes para nós. Será que no mundão as crianças estão aprendendo de Deus? Não. Eu estou falando bastante de exílio, gente. Nós somos exilados. Nós somos exilados. A igreja enche aqui em Eldorado? Não é mesmo que encha. Nem 2% de Eldorado vem na igreja. Isso quer dizer que 98% de Eldorado não tem vida com Deus. Nós somos exilados. Então isso tudo que eu estou falando não é uma coisa só daqui. É uma coisa daqui. Porque nós estamos sentindo isso. Nós somos exilados. Então a lei tem que ser ensinada na família. A família é responsável pela transmissão da fé. A aliança com Deus precisa ser celebrada. Ali tem as 3 grandes festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas. Eu falei aqui no curso bíblico das 3 festas, né?
Foi aqui que eu falei das 3 festas? Semana que vem eu vou falar, eu acho que eu falei, mas semana que vem eu retomo. São muito importantes. Ah, padre, eu acredito em Deus, mas não vou na igreja. Não. A aliança precisa ser celebrada. Ah, padre, eu acredito, eu rezo em casa. Eu não perguntei isso. A aliança tem que ser celebrada. Os sacramentos não são somente hora da oração. Tem oração também, mas não é só isso. É hora de celebrar a aliança. E toda desigualdade injusta deve ser abolida. Faz parte da aliança. Pessoal, aqui eu queria ter tempo de mostrar para vocês isso mais em detalhes, mas vocês vejam só. Eu fiz um U ao contrário. Vamos começar ali. Gênesis, na ordem da Bíblia, começa ali embaixo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que eu fiz isso? Porque é muito comum na Bíblia, comum demais, era o jeito dos judeus escreverem. Gente, nos evangelhos tem tanto isso tudo, a Bíblia toda, tá? A Bíblia toda. O mais importante é o miolo. A primeira parte casa com a última. A segunda casa com a penúltima. A terceira casa com a antepenúltima. E assim vai construindo uma escadinha e o que está no meio é o mais importante, é o miolo. É igual que uma cebola. Você vai descascando e o miolo ali está o mais importante. Eu coloquei só 3 camadas aqui da cebola. Tem mais, viu? A gente podia dividir bem em partes, bem tudo ali. Fazer bem divididozinho, para chegar lá no miolo. Mas é que daí não dá tempo em 1 hora. E vocês precisariam ter lido o Pentateuco todo também, né? Então, quem sabe, ano que vem, nós fazemos uma aula só sobre isso. Daí vocês já leram toda a Torá, todo o Pentateuco, toda a lei, daí a gente consegue descascar essa cebola com mais cuidado. Mas veja só, o primeiro livro e o último livro. Gênesis e Deuteronômio. Tanto Gênesis quanto Deuteronômio são os livros que têm a bênção, são os livros que têm a aliança, são os livros que têm. Os 2 estão na porta da terra prometida. Os 2 estão fora, mas quase entrando na terra prometida. Quando termina Gênesis, o povo está no Egito, mas quase voltando. Quando termina Deuteronômio, o povo está quase na porta da terra prometida. Então, esses 2 livros, eles são a moldura do quadro. Eles são a borda. Se a gente daí vai um pouco mais para o miolo, o Êxodo é uma caminhada até o Monte Sinai. Números é uma caminhada a partir do Monte Sinai. Êxodo, Deus, enfim, são os 2 períodos do deserto. Em Levítico e no Deuteronômio não tem um dia só de deserto. Todo o Levítico é um discurso só. E todo o Deuteronômio é um dia só. Toda a caminhada no deserto está nesses 2 livros, Êxodo e Números. Além disso, são 2 livros que falam de uma formação militar. A luta contra o faraó e depois enfim, os 2 livros têm uma tônica militar. E o que tem no miolo? O Levítico. É engraçado que uma vez falaram assim, o Levítico é o livro mais sem graça da Bíblia. Eu não acho. E não só não acho. A gente fala tanto da criação do mundo, no Gênesis, e fala tanto da saída do Egito, que é só o comecinho do Êxodo, mas o miolo está no Levítico. O miolo está no Levítico. E qual que é o miolo?
o culto prestado a Deus por meio da santidade. Esse é o miolo. Nós somos um povo santo. Por isso nós também temos que nos comportar como santos. O miolo do Pentateuco é essa frase aqui: Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o miolo. Esse é o versículo central de toda essa história. A gente agora está falando do texto do jeito que ele está, como um todo, tá? Então o miolo está no Levítico. Gente, veja só que coisa, no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 40, diz que o povo ficou no deserto o povo ficou no Egito escravo 430 anos. Sabe quantos versículos que falam desses 430 anos? Meia dúzia. Meia dúzia. Passa por cima. Quanto tempo que o povo caminhou no deserto? 40 anos. São só alguns capítulos. 40 anos, alguns capítulos. 430 anos, poucos versículos. O último dia de Moisés, um livro todo. A conversa de Deus com Moisés na montanha, um livro e meio. É curioso, né? Porque a noite da Páscoa e o último dia de Moisés são quase 2 livros inteiros. Por quê? Porque o centro o centro é a santidade. O centro é o que nós vamos fazer para entrar na terra prometida. Lembra que o Pentateuco termina com o povo fora da terra prometida. Então o Pentateuco é o livro que nos conta como é que nós fazemos para caminhar para a terra prometida. Esse é o centro. A santidade é o jeito como o povo caminha para entrar na terra prometida. O Egito não foi castigo. 430 anos de escravidão. Podem procurar na Bíblia, procurem, duvido achar. Quando que está escrito na Bíblia que o Egito foi castigo? Não foi. Quer dizer que quantas pessoas nasceram e morreram em 430 anos? Em 430 anos dá para ter 12 gerações. Eu, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, o meu trisavô, o meu tataravô, o meu pentavô, o meu hexavô, o meu heptavô, o meu octavô, o meu nonavô, o meu decavô e o meu undecavô, fomos escravos. Pois é, e não foi castigo. Mas agora esses livros falam o quê? Não importa o passado. Não importa o passado. O que importa é que você faça o caminho para a terra prometida. Todo judeu, por que tem as 3 festas? Porque todo membro do povo tem que fazer o caminho para a terra prometida. Quando? Hoje. Então, o Pentateuco, do jeito como está, ele é um itinerário de viagem. Nós cristãos, nós sabemos para onde é essa viagem. Para onde? Para o céu. Nós também atravessamos o Mar Vermelho na Páscoa. Nós também subimos a montanha no Pentecostes. E nós também vamos entrar na terra prometida no céu. Curioso. Páscoa, Pentecostes, a terceira festa, que é a festa das tendas, é a festa que acontece só depois da entrada na terra. Essa nós não celebramos ainda, né? Por quê? Porque ela é reservada para o céu. Vamos passar aqui um pouquinho mais rápido, porque no meu relógio só tem 2 minutos ainda, né?
No final do Gênesis morre Israel. No final do Deuteronômio morre Moisés. Os dois livros terminam com a morte de uma pessoa importante. Por quê? Porque agora é a nossa vez. Quem são os heróis da fé hoje? A gente. Eles fizeram a parte deles, agora é hora da gente fazer a nossa. A bênção e a aliança estão com a gente. O centro é o capítulo 16 do Levítico, o Yom Kippur, o dia do grande perdão, o dia no qual o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro para perdoar o pecado do povo. Esse texto vai ser falado lá quando São Paulo escreve aos Hebreus. Cristo é o sumo sacerdote que entrou no santuário, não com o sangue do cordeiro, mas com o próprio sangue, para realizar uma só vez por todas a expiação dos nossos pecados. Então ali o Yom Kippur não é só um rito sacrificial, é o dia do grande perdão. Esse sacrifício anual, Yom Kippur, significa o dia do grande perdão. O centro desses 5 livros é o dia do grande perdão. Por quê? Porque nós somos um povo de perdoados. Como isso é bonito para nós cristãos. Nós somos um povo de perdoados. Nós não somos o povo dos perfeitos. Nós somos o povo dos santos. Por quê? Porque não cansamos de pedir perdão. E para terminar, vamos ler esses textos, gente. Daí hoje a gente vai passar só 3 minutinhos. Estamos dentro do horário ainda, 1 hora, que é o prometido, mas agora vai ser só 3 minutinhos para a gente ler. Êxodo capítulo 19. Na manhã do 3º dia houve um estrondo de trovões. O povo está para subir, Moisés está para subir na montanha. E de relâmpagos, uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam no pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões respondiam. É importante lembrar que trovão, em hebraico, na língua original, é Kol Yavé, voz de Deus. Moisés falava e a voz de Deus respondia. Depois a gente pula um pouquinho no capítulo 20. Diante dos trovões, ou seja, diante do Kol Yavé, diante da voz de Deus, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés o quê? Fala-nos tu mesmo, e nós te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Gente, esse é o Pentecostes. A festa judaica do Pentecostes é a festa de quando Moisés subiu a montanha. A festa judaica do Pentecostes é a festa de quando Moisés subiu a montanha. E no nosso Pentecostes, teve fogo? Teve barulho? Teve vento? Teve Deus falando? Lá, o dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra. No nosso Pentecostes, o dedo de Deus escreve em tábuas de carne. Lá, foi só uma figura, um gostinho. Aqui, as tábuas da lei estão onde?
em mim, no coração. Lá o povo falou: não nos fale Deus. Aqui, Deus falou por meio do apóstolo Pedro. Então, se eu quiser estar no Pentecostes, eu tenho que estar junto com o apóstolo Pedro. Um só Deus, um só povo, uma só igreja. Por isso que nós temos o Papa. Pentecostes acontece justamente assim, gente. Vão fazer o tarefa de casa? Vamos! Que bom que todo mundo falou. São 3 capítulos do livro do Êxodo. O capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 24. Tá bem? Vocês leiam para a semana que vem. Semana que vem vamos fazer na quarta-feira a Escola da Fé, tá bem? Porque quinta-feira é quinta-feira santa. Daí nós tínhamos combinado, o Wesley faria um encontro de Pentateuco, eu faria 2. Depois na outra semana eu vou estar no Paraná. Então daí o Wesley vai fazer depois o encontro sobre os livros históricos, tá bem? Então semana que vem a Escola da Fé na quarta-feira, tá? E quinta-feira, quinta-feira santa, nós vamos celebrar a Páscoa. Que bonito, né? Eu tenho que falar uma palavra sobre a Páscoa então, né? Das festas judaicas, vamos falar um pouquinho. O nosso tema do encontro que vem são alguns textos seletos, tá bom? Hoje a gente fez... Eu não vou usar as palavras difíceis. Hoje a gente viu o texto conforme foi escrito. Na semana que vem a gente vai ver as partes do texto, tá bem? Para quem gosta de palavra chique, hoje nós fizemos uma leitura diacrônica. Semana que vem nós vamos fazer uma leitura sincrônica. Né? Eu sei falar chique também, é só para... Tá bom, não serve para nada isso, né? Vamos ficar em pé então e fazer a oração final. Santo, já que Deus protegeu por meio do seu anjo, vamos pedir então ao anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.